LDI, boa noite, X2, reafirmando, gente, eu não preciso ficar clicando nas ferramentas aqui nos menus de ferramenta, nenhuma delas eu preciso clicar, eu vou simplesmente digitar a letra, eu posso só, na hora que eu digitar a primeira letra, L, já aparece a caixa de diálogo e todos os mnemônicos que começam com a letra L. No caso eu quero utilizar LDI X2, que é quem vai ligar o nosso motor. LDI X2, senhores, eu poderia ir pressionando F5 para incluir uma linha na horizontal, mas eu não preciso fazer isso porque se eu simplesmente digitar Alt, ou seja, saída, M0, já vai diretamente para a saída, já preenche isso automático. Depois, quando eu precisar fazer os intertravamentos, eu volto e vou incluindo os outros contatos aqui nessa linha. Se eu quisesse colocar linhas na horizontal, seria F5. F7 na vertical. E F8 tirar a linha da vertical ou apagar a linha da vertical. E agora, para apagar a linha na horizontal, tem que ser o delete mesmo. Ok. LDI X2 aciona M0. LD M0 aciona Alt Y0 com o objetivo de ligar o motor 1 no sentido horário. Veja que apareceu lá o comentário verde, né? M1 horário. Então, na próxima, LD M0 aciona Alt Y4, acende a lâmpada verde. Beleza. Acionei a chave X2, que ela habilita M0. M0 ligou o motor 1 no sentido horário. M0 ligou a lâmpada verde. Ele deve ficar ligado durante 5 segundos. Então, essa mesma informação que ligou o motor, LD M0, vai acionar a Alt T0, o primeiro temporizador, uma constante no sistema decimal, por isso a letra K, ele vai temporizar 50 décimos de segundo. Totalizará 5 segundos, né? Beleza. Esse temporizador termina de temporizar, ele vem aqui e desliga o motor. Aqui, eu estou colocando no lugar errado, né? Ele vem aqui e desliga o motor. Em outras palavras, ele vai impedir que o M0 continue acionando o Y0. Então, LDI T0. E nesta linha ele vai apagar a lâmpada verde que está na saída Y4. Então, LDI T0. Raciocinando assim de cima para baixo, ou seja, numa sequência lógica, o que está acontecendo agora? O temporizador T0 terminou de temporizar e desligou o motor, desligou a lâmpada. Então, o que eu preciso? Agora eu preciso ligar o motor no sentido contrário. No programa, eu não posso simplesmente mandar ligar no sentido contrário, porque como o ciclo de scan, ou seja, a velocidade com que a CLP vai nessas linhas é extremamente rápida, na ordem de 100 milissegundos, não vai dar tempo de uma contadora terminar de abrir para a outra fechar. Aí ia fechar um curto na saída. Então, por isso eu vou colocar aqui um temporizador só para dar um atraso, ou seja, um delay, né? Então, eu vou colocar LDT0, a informação, desligou o motor, acionando a Alt T1, que é o próximo temporizador, nós usamos o T0 agora, o T1, uma constante decimal, só 3 décimos de segundo. É tempo suficiente para a contadora desatracar e a outra atracar. A olho nu, a gente vai imaginar que ele reverteu simultaneamente. A gente não vai conseguir ver que uma contadora desatracou primeiro para a outra atracar, não, porque é extremamente rápido. Mas é o tempo suficiente para não fazer curto-circuito na saída devido à reversão do motor. Então, temporizou, agora vai ligar o motor no sentido contrário. Quem liga o motor agora é o T1. Então, vou usar um contato aberto T1, LD T1, acionando a Alt Y, ajudem aí, Y1, ou seja, o motor é M1 anti-horário. Tá o comentário que a gente tinha colocado na caixinha de comentário. E sinalizar, né? Então, LD T1, aciona... Só um segundo quando eu parar de me perder. LD P1 aciona Alt Y5, lâmpada branca. Beleza, o motor tá rodando, o motor 1 está rodando no sentido anti-horário e a lâmpada branca está sinalizando que ele está ligado. Agora ele deve ficar ligado durante 5 segundos. Para ele ficar ligado durante 5 segundos, eu vou usar a mesma informação de que ligou o motor para habilitar o temporizador. Então, LD T1 aciona a Alt T2, uma constante decimal de 50 décimos, que vai totalizar lá os 5 segundos. Beleza, 5 segundos, ou seja, T2 terminou de temporizar, ele vem aqui, desliga o nosso motor, aqui, ou seja, ele interrompe a lógica de Y1, com LDI T2,
E aqui ele interrompe a lógica de Y5, LDI, T2. Só lembrando, gente, por que eu coloco contato fechado? Eu coloco contato fechado porque antes do contato acionar, ele já aparece acionado. Quando o temporizador terminar de acionar a sua saída, aí ele vai abrir, para interromper essa lógica. Ok. T2 desligou o motor 1 no sentido anti-horário, agora deve dar um intervalo aí de 10 segundos para poder ligar o outro motor. Então essa mesma informação que parou esse motor, ou seja, a mesma informação de T2, LDT2, vai acionar a Alt, temporizador T3, com a constante de 10 décimos. Não, falei 10 segundos, né? 100 décimos, exatamente. Então ele vai temporizar aí 10 décimos, agora ele vai ligar o motor 2 no sentido horário. Para ligar o motor 2 no sentido horário, LD T3, aciona Alt, Y, qual a saída, gente? Que vai ligar o motor 2 no sentido anti-horário? Y2? Beleza. Olha lá, M2, horário. E essa mesma informação, LDT3, aciona a lâmpada para sinalizar Alt, Y, 6. Isso, a lâmpada azul. Já utilizamos a lâmpada verde, a lâmpada branca, agora a lâmpada azul, para sinalizar que o segundo motor está no sentido anti-horário. Ele deve ficar ligado no sentido anti-horário por 5 segundos. Então a mesma informação que ligou ele, LDT3, aciona a Alt, T4, com a constante decimal de 50 décimos. É porque eu estava vendo que vocês estavam prestando atenção. Obrigado. Se eu continuasse com esse erro, na hora que eu fosse checar a lógica lá, ia dar a dupla saída. Na hora de checar a lógica. Beleza, T4 temporizou. Ele vem nesta linha. Rapaz, ele tá sempre dando um salto assim. Ele vem nessa linha e interrompe a lógica que aciona Y2. Então, LDI T4. E nesta linha ele interrompe a lógica que acende a lâmpada azul. LDI T4. Beleza. O motor desligou. Ele deve ficar desligado só o intervalo de tempo necessário para a contadora desatracar e a outra atracar. Que é aquela situação que eu utilizei no caso anterior, 3 décimos de segundo. Então vou usar o contato aberto LD T4 para acionar o temporizador Alt T5 K3. Então temporizou em 3 décimos de segundo e agora já pode ligar o motor no sentido anti-horário. Então LD T5 aciona Alt Y 3. Tá lá, Y3, M2 anti-horário. E LDT5 aciona Alt Y7. Beleza, a lâmpada vermelha. Então ligou o motor, ele deve ficar ligado por 5 segundos. Então para isso eu vou usar a informação que ligou ele para habilitar o temporizador, para esse temporizador temporizar o tempo que nós precisamos. LDT5 vai acionar Alt T6 K50. Beleza, Maria? Assim sendo, esse temporizador T6 vai agora desligar o motor, né? Para desligar o motor, nessa linha LDI T6, vai interromper a lógica de Y3. E nessa linha, LDI T6 interrompe a lógica de Y7. Ok. Desligou o motor 2 que estava rodando no sentido anti-horário. Agora deve passar os 10 segundos para voltar tudo para o início de novo, certo? Então a informação que desligou o motor 2 no sentido anti-horário, LDT6, vai acionar a Alt T7 K100, 100 décimos de segundo, vai dar 10 segundos. E esse temporizador T7 vai lá em cima e interrompe o primeiro temporizador, que é quem está mantendo todos os outros temporizadores, numa sequência lógica, mantendo todos os outros temporizadores habilitados. Então aqui eu vou utilizar LDI T7. Certeza? Beleza. Então eu vou dizer agora, ou seja, informar que o programa acabou. Gente, mas esse programa END, esse programa ele funcionaria mesmo sem o END, porque ele não tem subrotina. Mas é interessante a gente ter a prática de sempre colocar o END, porque quando a gente fizer um programa que tem subrotina, se não colocar o END, ele roda uma vez e fica parado lá. Então, informar o fim.
Para que serve informar o fim? Vou colocar esse end. É para ele necessariamente, quando ele lê essa linha, ele pula para a linha 0 de novo. Aí quando o programa tem subrotina, ou seja, é um programa dentro do outro programa, nem toda vez ele lê o programa todo. Muitas vezes ele lê uma parte, chega numa determinada instrução de salto, ele vai para uma função subrotina, e dali ele já volta para o início. Então, necessariamente ele tem que saber onde é o fim do programa, senão ele pode rodar e parar este programa. Dá pau. Compiler check. Veja que não tem erro. Só para fazer errado aqui, a exemplo, para vocês verem como seria. Se eu errasse aqui, igual eu estava errando anteriormente ali, e colocar T6 aqui, ok? Quando eu venho aqui, compile, check, atenção, double call, ou seja, dupla bobina, ó, forçando o inglês, voltando aqui para o T7. Agora para ele falar inglês No erro. Beleza. Senhores, essa máquina, esse computador não está conectado à CLP, então não vou ter como baixar o programa lá e testar para os senhores verem. Aí agora o que acontece? Vocês vão digitar este programa. Vamos colocar